Mais uma vez, boa tarde. Na aula passada a gente falou sobre a definição de espaço vetorial, a gente falou sobre a definição de subespaço vetorial. Eu estou seguindo bem de perto o livro do professor Elon Lages Lima, Álgebra Linear, da coleção Matemática Universitária. E a aula de hoje, essencialmente, vai continuar desenvolvendo esses conceitos. Em particular, nós vamos continuar falando sobre conceitos como dimensão de um espaço, bases e explorar aí as ideias de subespaços. Então, um dos conceitos fundamentais em álgebra linear é o conceito do espaço gerado por um conjunto de vetores. Então, como na aula passada, E vai ser um espaço vetorial. Na aula passada a gente cobriu a definição do que é um espaço vetorial, de um subespaço. E hoje a gente, então, vai falar do span, ou seja, do conjunto gerado por um conjunto de vetores x contido em E. Span é uma palavra em inglês que, em geral, se refere à abertura ou de uma máquina, por exemplo, quando algo... Até tem a palavra em português spanou, né? Que vem do span, que é de abertura. E a ideia é que, de alguma forma, você vai ter vetores que vão gerar o meu espaço. Eu fiz aqui um exemplozinho de dimensão 2, mas a ideia é generalizar isso. Então, a gente define esse span de x como conjunto de todas as combinações lineares, alfa 1. Bom, suponha que meu x é formado por conjuntos V1, V2, etc. Pode ser até um conjunto infinito. E eu vou fazer, então, combinações lineares alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa M, VM, onde V1, V2, VM pertencem a X. E alfa 1, alfa 2, alfa M são números reais. Lembra que a gente está trabalhando com espaços vetoriais reais. O livro-texto abrevia ainda mais o span como S de x, tá? Às vezes eu vou usar uma notação, às vezes eu vou usar outra. Então, vamos fazer alguns exemplozinhos. Acho que o exemplo mais simples de todos é considerarmos um único vetor, digamos V. Então, meu conjunto x vai ser composto por um único vetor V. E, nesse caso, então, o span é essa reta passando pela origem e contendo o vetor V. Tá? É o conjunto dos múltiplos de V. Tá? Um segundo exemplo. Então, esse aqui é um primeiro exemplo. Um segundo exemplo. Se eu pegar dois vetores U igual a AB e V
igual a CD. Vetores não colineares, e a gente na aula passada viu que para isso o determinante da matriz ABCD tem que ser diferente de zero, ou equivalentemente a gente tem que exigir que isso aqui é diferente de zero. Então, se a gente considerar o span desses dois vetores U e V, de fato, isso vai dar o R2. É igual ao span dos vetores U e V. Tá? Isso aí é um exercício rápido e fácil que eu não vou fazer, mas vocês podem se divertir com isso na hora certa. Mas, geralmente, se eu considerar os espaço Rn, espaço vetorial Rn, né? Lembrando que o Rn é o conjunto das ênuplas, x1, x2, xn, com xi pertencente a R igual a 1 até n. Existe um conjunto chamado canônico de vetores, que são os vetores E1 igual a 1, 0, 0, 0, E2 igual a 0, 1, 0, etc, 0, e etc é n igual a 0, 1, desculpa, 0, 0, papapá, 1, tá? De forma que a coordenada EI de EI, jésima coordenada de EI, ela é igual a 1 se igual a J, 0 se I diferente de J. Tá? E esse conjunto X igual a E1, E2, EN, ele tem a propriedade que o span de X é exatamente o Rn. Isso é relativamente óbvio, porque como o Rn é o conjunto de ênuplas, x1, x2, xn, quando você escreve o vetor x igual a x1, x2, xn como soma i variando de 1 até n de x e i, você vê que você gerou qualquer vetor do teu espaço Rn, você obteve qualquer vetor do teu espaço Rn através de combinações lineares dos EIs. Então, esse é um conceito extremamente importante. A gente pode, de fato, generalizar um pouquinho essa ideia e considerar um conjunto de vetores em Rm. E aí eu vou combinar com vocês um pouco de notação. Eu vou misturar algumas notações, mas que são convenientes. Vocês podem notar aqui que eu estou escrevendo os meus vetores 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 como ênuplas ordenadas. Mas existe uma tradição que é identificar esses vetores, E1, E2, EN, ou, mais geralmente, vetores dessa forma, com vetores colunas, x1, x2, xn, que vão ser matrizes, e aí eu vou escrever as matrizes dessa forma. Isso aqui é uma, digamos, estou combinando notação, isso aqui não é teorema, n por 1. Onde que eu quero dizer Rn por 1? Eu quero dizer as matrizes que têm n linhas e uma coluna. Mas, geralmente, uma matriz A igual a A11, a N1, a M1, a Mn, ela pertence a Rm por N.
M de Maria, N de Naná. Tá? Essa convenção é usada, por exemplo, no MATLAB. Quem já brincou com MATLAB conhece essa convenção. E, como eu falei, é comum identificarmos x1, xn como vetores, como matrizes, colunas. Tá? E eu juro para vocês que eu não vou repetir isso no futuro, porque é uma convenção tão usada. Então agora eu vou generalizar um pouquinho essa ideia aqui de escrever o Rn como span de E1, E2, En, considerando agora um conjunto de vetores colunas que eu vou chamar A1, A21, AM1. Então essa é a primeira coluna. Segunda coluna, A1, 2. É um pouquinho monótono isso, mas faz parte da vida. E A1, N, AMN. Tá? E esses caras são elementos de Rm por 1, que, como eu falei, eu estou já identificando com o nosso espaço Rm. Tá? E aí a gente pode enunciar um resultadozinho, que é um resultado bastante simples, que diz que o sistema A11x1 mais A12x2 mais A1nxn igual a B1, A21x1 mais A22x2 mais A2nxn igual a B2, etc., etc. A M1x1 mais a M2x2 mais a MNxN igual a BN, esse sistema, tá? Ele possui solução, vou chamar esse sistema aqui de estrela, tá? Uma estrelinha bonitinha aqui. O sistema estrela possui solução x1, x2, xn pertencente a Rn, se e somente se o vetor B, que é formado por esses elementos B1, B2, B. Eu peço desculpa aqui, isso aqui é BM. BM é combinação linear de V1 igual a 1, A21, A2M, V2 igual a 2, 1, A, A2, 2. Desculpe aqui, corrigindo aqui, tá? Isso aqui é comum. A1, 2, A2, 2, etc. A. Aqui A2, 1, A2, 1. Aqui eu bobeei, aqui é A, M,
1 e aqui AM2 e assim vai. Vn igual a A1N, A2N, AMN. Pronto. Ou seja, essencialmente, eu estou dizendo que ao pegar essas colunas aqui e multiplicar pelos vetores x1 mais, desculpe, pelos números x1 mais x2 mais xn, eu consigo escrever o B. Tá legal? Isso aqui é BM. Tá? Isso pode acontecer ou não, depende aí de certas propriedades, mas é uma pergunta fundamental. É uma pergunta fundamental que tem que ser respondida em situações muito importantes. E calcular isso eficientemente é um problema de álgebra linear numérica extremamente importante. O que eu estou enunciando aí é simplesmente a definição. Eu defini o que é o span. O span é o conjunto de combinações lineares. E pensando que o x1 está multiplicando esse vetor coluna, o x2 está multiplicando esse outro vetor coluna e somando esses caras, isso vai dar um B vetor coluna de dimensão m, somente se eu puder resolver esse sistema. Tá? Muito bem, então, agora que a gente falou do conjunto de span, ou conjunto de gerar, a gente pode também falar de um outro conceito extremamente importante. Eu vou apagar aqui. Que é a soma de espaços vetoriais. Então a ideia é a seguinte, voltando àquele exemplo que a gente havia feito de pegar no R2 um vetor, digamos, U e V, e olhar para o span, a gente agora pode olhar para os espaços gerados por U e V e considerar combinações lineares de pontos desse espaço. Tá? E a gente viu que como U e V não eram colineares, eles geravam R2, eu tinha o meu R2 sendo o espaço todo. Então, é natural a gente pegar agora e pegar dois espaços vetoriais, digamos F1 e F2, subespaços de um espaço vetorial E. Convenção. Quando eu falar E, se eu não avisar, o E é um espaço vetorial, tá? Então, pegar dois subespaços e falar de F1 mais F2. Isso é o conjunto de todas as somas U mais V, U em F1, V em F2. De fato, isso em princípio não precisa ser necessariamente definido só para subespaços. Mas uma coisa interessante é que se F1 e F2 forem subespaços, então essa soma é um subespaço necessariamente. Por quê? Porque o zero está nela e eu posso verificar as propriedades do subespaço. A soma de qualquer dois elementos desse conjunto vai estar no conjunto e o produto por um escalar também vai estar no conjunto. Tá? Não vou fazer essa verificação porque é extremamente simples.
exemplos altamente geométricos. Suponha que a gente pegue aqui o R3. Tá? E suponha que eu pegue dois subespaços, vou escolher dois subespaços que eu gosto particularmente, por exemplo, um que é um planozinho aqui passando pela origem, tá? Imagine um plano passando pela origem, e peguem um outro. Eu desenhei o plano, claro que eu cortei o plano para dar no quadro, infelizmente os planos não dão no meu quadro. E peguei uma linha reta, passando também pela origem, tá? E agora, a ideia é que a gente vai fazer o conjunto de todas as somas. Então, se esse aqui for, por exemplo, o F1 e o plano for o F2, e eu vou assumir que esse meu plano é não colinear, que a minha linha reta aqui, F1, não está contida no plano, o que eu tenho é que eu vou pegar combinações lineares de F1 e F2. De fato, eu vou somar elementos de F1 e F2, mas como F1 e F2 são espaços vetoriais, isso é o mesmo que tomar combinações lineares de qualquer elementos aqui. Bom, aí vem uma pergunta. Quando é que isso me permite escrever de forma única, se eu pegar F1 e F2, o meu espaço todo como somas em F1 e F2? Ou seja, a pergunta é: quando é que eu tenho F1 mais F2 igual ao meu espaço E? E quando é que essa maneira de escrever é sempre única, no sentido que tem um único par, o 1, o 2, tal que o 1 mais o 2 igual a V pertencente a E. Tá? Isso leva naturalmente a uma definição. Isso não é sempre, tá? Exemplo onde não seria sempre. Suponha que o meu F2 fosse um plano e o meu F1 fosse outro plano não coincidente com F2. Nesse caso, eu teria muitas maneiras de escrever um elemento de R3 como a soma dos dois caras. Mas tem uma condição importante, que é a seguinte: foi o que aconteceu ali. F1 interseção F2 é o conjunto cujo único elemento é o vetor 0. Se esse for o caso, então, suponha que F1 mais F2 igual a E, e que F1 interseção F2 igual a 0. Então, dizemos que E é a chamada soma direta de F1 mais F2, e a gente usa um símbolozinho aqui para assustar as pessoas. Sinal de soma com um círculozinho em volta, tá? Então, se esse F1 interseção F2 igual a 0, dizemos que é a soma de F1 mais F2, soma direta de F1 mais F2. E toda definição que se preze merece naturalmente um teoreminha que mostra que essa definição pelo menos dá um teorema. Então, teoreminha relativamente simples é o seguinte: suponha que eu pego F1, F2 contidos em F, subespaços vetoriais, de E. Então, são equivalentes as seguintes afirmações.
Primeira afirmação é a definição que eu acabei de dar. F igual a F1 mais F2. E a segunda afirmação é que todo elemento W em F pode ser escrito de modo único como W igual a V1 mais V2 com V1 pertencente a F1, V2 pertencente a F2. Tá? Ou seja, é aquela pergunta que eu havia colocado aqui, motivando a minha definição. Quando é que eu posso ter somente uma solução, o 1 mais o 2 igual a V, com o 1 em F1 e o 2 em F2? E vamos demonstrar isso. Então, o que eu tenho que demonstrar? Eu tenho que demonstrar que 1 implica 2 e 2 implica 1. Em geral, se começa pelo mais fácil. Aqui ambos são tão fáceis que não vale a pena tentar pensar muito. Então, vou mostrar que 1 implica 2. Então, pela definição, dizer que F é igual a F1 mais F2 significa que eu posso escrever qualquer elemento W como V1 mais V2 e, além disso, a interseção de F1 com F2 é somente o elemento 0. Então, suponha, agora eu quero mostrar que só tem uma solução. Tá? Então, suponha que eu possa escrever W como o 1 mais o 2 e também posso escrever como V1 mais V2 com o 1 e V1 pertencentes a F1, o 2, V2 pertencentes a F2. Agora eu faço um truquezinho. Apago isso daqui e subtraio o 2 do lado esquerdo e do lado direito e subtraio o V2 do lado esquerdo e do lado direito. Eu fico então com o 1 menos V2 igual a V1 menos o 2. Tá legal, gente? Fiz certo? Não, não fiz certo. Vamos fazer certo. Eu subtraio V1 e subtraio o 2. Então, perdão aí. Então, lado esquerdo pertence a F1. Por quê? Porque, por hipótese, o meu U1 e o V1 estão em F1 e o lado direito pertence a F2, porque, por hipótese, o V2 e o 2 são elementos desse espaço vetorial. Logo, a subtração deles também está no espaço vetorial. Tá legal? Muito bem. Mas F1 interseção F2 igual ao conjunto cujo único elemento é 0. Logo, o 1 menos V1 tem que ser igual a 0, tem que ser igual a V2 menos o 2. Conclusão, o 1 igual a V1 e o 2 igual a V2. Ou seja, a única maneira de escrever W como soma das duas caras, com um no F1 e o outro no F2, é a que eu fiz aqui. Qualquer outra coisa daria o mesmo. Sim, fale. Então, a pergunta que ele me fez é
quando eu supus que o 1 e V1 estão em F1 e o 2 e V2 estão em F2, eu teria que ter suposto que eles são diferentes? Se eu quisesse fazer uma demonstração por absurdo, eu poderia fazer assim, mas eu não preciso nem fazer demonstração por absurdo, eu estou simplesmente fazendo demonstração direta. Tá? Então, não é um problema aqui eu precisar fazer uma hipótese adicional. Eu simplesmente assumi que eles são tais que o 1 mais o 2 igual a W e V1 mais V2 igual a W também. E mostrei, fazendo as contas, que o 1 igual a V1 e o 2 igual a V2. Tá legal? Muito bem. Tá, agora vamos demonstrar a volta. Ou seja, o que eu quero demonstrar? Que se eu tenho um W que pode ser escrito de modo único, se eu tenho essa propriedade que todo W em F pode ser escrito de modo único, como soma de elementos de F1 e F2, então o F igual a F1 mais F2. Nota que poder ser escrito me garante que o F é F1 mais F2, como soma. A soma direta surge quando eu garanto essa unicidade. Eu vou terminar então a demonstração aqui, nesse quadro. Então 2 implica 1. Que F é F1 mais F2 segue de que podemos escrever qualquer elemento V pertencente a F como V igual a V1 mais V2 com V1 em F1, V2 em F2. Essa é a primeira parte que está escrito aqui. E a unicidade vai seguir o seguinte. Suponha, lembra que o 0 ele pertence a F1 e pertence ao F2. Suponha que eu pegue outro vetor V. Tá, por que pertence? Porque são espaços vetoriais. Pega outro vetor V qualquer. V que seja F1 e em F2. O que eu tenho que demonstrar? Que esse V é igual a 0. Mas V mais 0 igual a 0 mais V. E eu acabei de escrever um vetor V como a soma de um cara em F1 com a soma de um cara em F2. Como essa forma de escrever é única, isso aqui também está em F1, isso aqui está em F2, o V igual a 0, pertencente a F1, interseção F2. Ou seja, qualquer vetor que esteja na interseção de F1 e F2 é de fato vetor 0. Isso mostrou, então, que F é a soma direta de F1 e F2. Tá legal? Generalização natural disso. Suponha que você pegue espaços vetoriais F1, F2, F3, F55, ou Fn. E agora você considere a soma de cada um dos elementos de cada um desses espaços. Então, com isso, você define F igual a F1 mais F, digamos, N. E agora a gente vai dizer que a soma direta, eu não vou escrever isso, porque isso é um exercício para vocês pensarem depois.
E agora a gente define a soma direta exatamente quando a interseção desses subespaços for o vetor 0. E a gente prova que a única interseção de todos esses subespaços é o vetor 0. E aí a gente pode falar de soma direta de n espaços. Em particular, o que a gente tem no Rn, esse exemplo aqui, é que o nosso Rn é igual ao span de E1, soma direta com o span de E2, soma direta com o span de En. Tá? Muito bem. Agora eu queria voltar a um tópico que a gente tocou no final da aula passada, que é um conceito super importante em geometria, que é a noção de uma variedade afim, uma variedade linear afim. Isso é uma noção extremamente geométrica. Eu vou escrever simplesmente variedades afim. E vou começar com uma pequena motivação. Então, num certo sentido, eu quero falar de espaços lineares que não passam pela origem necessariamente. Ou seja, eu quero falar de planos, hiperplanos, ou conjuntos que sejam interseções de planos, hiperplanos, etc. E a primeira ideia, então, é garantir que, se eu falar de um plano, por exemplo, que se eu pegar dois pontos, digamos P1 e P2, a reta que liga esses dois pontos P1 e P2 está completamente contida no plano. Lembrando que essa reta aqui quer dizer que eu vou estender desde infinito de um lado até infinito de outro. Tá? Então, como é que eu construo essa reta? Eu construo essa reta, por exemplo, geometricamente, pegando, e eu vou chamar esse ponto, desculpa, eu chamei aqui P1, P2, mas eu vou chamar X e Y para ser coerente com a notação do livro. 1 menos T vezes X, mais T vezes Y, onde o T vai ser um número real. Tá? Isso é uma maneira de parametrizar essa reta. Nota que quando T é igual a 1, eu estou no X. Quando T é igual a 1, eu estou no Y. Quando T é igual a 1, eu estou no X. Bom, deixa eu falar. Ao contrário. T igual a 1, isso aqui é 0. Eu estou no Y. T igual a 0, eu estou no X. Tá? Então eu gostaria de ter essa propriedade valendo. Então, a gente define um conjunto V é dito variedade afim se e somente se a reta que une quaisquer dois pontos
de V está completamente contida em V. Deixa eu aproveitar. Eu já passei alguns exercíciozinhos para vocês se divertirem na nossa página. Tem um conceito que lembra um pouquinho, mas que de fato geometricamente é bem diferente, de conjunto convexo. Qual é a diferença entre esse conceito de variedade afim e de conjuntos convexos? É que no conjunto convexo, o que eu exijo é que o segmento de reta entre x e y esteja contido no conjunto. Enquanto que na variedade afim, eu exijo que a reta toda, que é um conjunto de comprimento infinito, para um lado e para o outro, esteja completamente contido na variedade. Em particular, é evidente que toda variedade afim é um conjunto convexo, mas não necessariamente a volta. Tá? Basta eu pegar um discozinho aqui, e aí um dos exercícios que vocês certamente vão fazer é que esse disco é um conjunto convexo, e certamente ele não contém a reta na sua extensão completa. Tá legal? O que a gente vai ver, eu já vou resumir aqui, vou adiantar, é que existe uma tremenda conexão entre o conceito de variedade afim e o conceito de espaço vetorial. No sentido que uma maneira... Bom, primeiro vocês notam que todo o espaço o subespaço de um espaço E é uma variedade afim. Tá? Isso aí não é difícil de ver. Mas geralmente, se eu quiser gerar subespaços afim, eu pego um subespaço do meu espaço E e translado ele. O que a gente vai ver é, de fato, que... Então, veremos, isso aqui não é... Isso aqui é veremos. Aí pode botar dois olhozinhos assim olhando. Veremos que V é igual a x mais f. X pertence... Se V for diferente de vazio. Tá? Nota que essa definição, como escrita aqui, ela permite que vazio seja uma variedade afim. Que é uma coisa meio irritante, mas tem uma razão para ser que vocês vão ver depois. Onde x pertence a V e f é espaço, ou subespaço, melhor, vetorial. O que eu estou dizendo, então, é que toda variedade afim não vazia pode ser escrita como um x em V, qualquer x em V, mais f, onde f é um subespaço vetorial, que aí é único, de fato. A gente vai ver isso, mas é uma definição legal. E por que alguém se preocupa com isso? Porque essa é uma maneira um pouco mais sofisticada de você pensar nas soluções de sistemas de equações lineares. Então, quando você fala de um sistema de equações lineares, de fato, você pode pensar nas soluções de um sistema de equações como uma variedade afim. E aí, uma das vantagens de permitir que variedades afins também sejam vazias é que muitos sistemas lineares não possuem solução. Então, você tem variedades afins muito chatas que são vazio, mas existem. Sei lá, vazio existe. Bom, tá. Então, exemplos, já dei exemplos aqui vários. E agora eu vou demonstrar o teorema, exatamente que seja V variedade afim não vazia, de E, espaço vetorial. Então, tá, eu reitero, quando eu falar E, eu estou falando de espaço vetorial.
Então existe um único F contido em E, também espaço vetorial, ou subespaço vetorial de espaço de E, tal que para todo x, isso é legal, que qualquer x que você pegar em V, temos que V igual a x mais f. Lembrando que somar um vetor com um espaço, ou com um conjunto, isso é um abuso de linguagem, mas é um abuso que vocês vão ter que usar, senão vocês não fazem nada. É o conjunto do x mais v com v pertencente a f. Tá? E como eu falei, a interpretação geométrica disso é você pegar o subespaço passando pela origem, pegar um vetorzinho x e empurrar esse subespaço para um outro lugar, transladando elemento a elemento desse subespaço. Tá legal? Muito bem. Então, vamos demonstrar esse resultadozinho. Então, onde é que eu vou demonstrar isso? Por exemplo, aqui. Deixa eu rapidamente lembrar para vocês que quando você quer demonstrar que alguma coisa é um subespaço de um espaço vetorial, o que você precisa demonstrar? Lembrando, isso aqui é quase uma revisão da aula passada. Então, F é subespaço de V, desculpe, de E, se somente se três coisas acontecem. Primeira, o zero está em F, certo? Segunda, se eu pegar U e V em F, então U mais V está em F. Terceira, se alfa é real e V está em F, então alfa V pertence a F. Tá? Tá legal, gente? São as coisas que eu preciso demonstrar. Como é que eu vou definir o meu conjunto F? Vamos fazer um desenhozinho aqui para ficar claro em dimensão 2, mas isso aí. Em dimensão 2 eu teria uma retinha aqui. Eu pegaria algum ponto. Eu quero demonstrar então que isso é o resultado de transladar, e eu vou tentar fazer da melhor maneira possível, uma reta paralela a esse cara. Tá? Então, puxo ele de volta. Eu pego esse x, né? Então, eu vou definir o meu espaço F como menos x mais v. Tá? Eu não sei ainda se é subespaço, e vou demonstrar a afirmação, tá? Isso aqui é o que a gente usava nos tempos do formalismo, é subespaço de E, subespaço vetorial, tá? Bom, por que o zero está no F? Porque o x, então eu peguei um x qualquer, porém fixo. Então, seja x pertencente a V, arbitrário, porém fixo. Defino F como menos x mais V. E afirmo que isso é subespaço de E. Bom, 0 pertence a F porque eu posso pegar o x, que estava lá, porque 0 pode ser escrito como menos x mais x. Isso aqui está em V, isso aqui é o cara que eu escolhi, isso aqui é 0. Tá?
Agora, eu poderia, ingenuamente, tentar ir direto para essa afirmação aqui. Se você for direto para essa afirmação, provavelmente você consegue, mas você vai sofrer muito. Deixa eu provar primeiro a afirmação seguinte, se vocês não se incomodarem. E depois eu provo a 2, tá? Isso não faz diferença. Então, eu vou provar 3. Se alfa, e eu afirmo que se alfa pertence a R e U pertence a esse conjunto F que eu defini acima, isso é o que eu vou provar. Então, alfa U pertence a F. Como é que eu demonstro isso? Lembra que U tem F, então U é igual a menos X mais um V, com V pertencente à minha variedade V. Daqui, alfa U, eu posso escrever com alfa, pega um alfa real, né? Alfa U é igual a menos alfa X mais alfa V. Esses caras são pontos de um espaço vetorial, então posso fazer essa operação. E agora eu posso escrever isso, muito espertamente, como menos alfa x mais x, menos x mais alfa v. Mas olha que lindo. Isso daqui é menos x, usando as propriedades de espaço vetorial, evidentemente, mais 1 menos alfa x mais alfa v. Esse é aquele x que eu peguei e está fixo. Deixa ele lá. Ele está na variedade, então pertence a V. O V também está na variedade. E o alfa é real. E eu peguei 1 menos alfa x mais alfa v. Pela propriedade que define o que é uma variedade afim, que diz que a reta que une quaisquer dois pontos está completamente contida em V, essa reta é dada por essa equação aqui. É só tomar o x e o y igual a v. E aí eu tenho que esse cara está em V. Ora, então o que eu mostrei? Eu mostrei que alfa U é menos x mais um W com W em V. Tá legal? Deixar vocês respirarem e observarem a beleza dessa demonstração. Uma vez extasiados com essa beleza, deixa eu agora provar o 2. E aí vocês vão ver por que o 2 é um pouco mais complicado de provar. Porque o 2, de fato, vai passar por uma afirmação. Bom, então está demonstrado. Então, eu, em geral, quando afirmo, depois eu venho aqui e dou um check. Tá? Aqui também tem um checkzinho. O 2, eu primeiro vou demonstrar uma coisa auxiliar. A minha afirmação é que se U em V estão em V, então a metade de U mais V também pertence a V. E o que isso faz por mim? Isso faz por mim porque, por causa de 3, se eu mostro que a metade de U mais V está em V, 2 vezes essa metade também vai estar em V, mas 2 vezes é o próprio mais V. E aí, com isso, eu fechei a demonstração. Tá legal? E por que a metade é mais fácil de demonstrar? Milagres, mistérios da vida. O mais difícil aqui é achar onde eu vou escrever isso no quadro. Mas a gente acha. Vamos aqui.
Então, procedendo da mesma forma que a gente procedeu aqui. Se U e V estão em V, ai, desculpe, gente, eu peço desculpas, correção aqui. Perdão, correção. Eu me excedi, então vamos voltar esse quadro aqui, tá? Eu queria voltar aqui. O que eu vou demonstrar, de fato, não é que U e V estão em V, então U e V está em V. Eu vou mostrar que se U e V estão em F, então metade de U mais V está em F. Então, é isso que eu vou demonstrar. Tá? Muito bem. Isso aí é um... Então, se U e V estão em F, pela definição de U e V, de F, né? U igual a menos x mais um certo U1. Agora sim, U1 pertencente a V. V igual a menos x mais V1 com V1 pertencente a V. Tá? Porque lembra que eu trasladei para a origem a minha variedade. Agora eu posso somar U mais V e eu obtenho menos 2x mais U1 mais V1. E aí, se eu tentar diretamente mostrar que U mais V está em F, é meio complicado. Mas se eu dividir 1/2 de U mais V, como havia prometido, eu obtenho que isso é menos x mais 1/2 de U1 mais 1/2 de V1. E isso é exatamente o ponto médio entre os pontos U1 e V1 que estão na minha variedade. Em particular, está na reta que liga o 1 a V1. Então, isso aqui certamente está em V. E aí, com isso, eu demonstrei que o meio de U mais V está em F. Uma vez demonstrado isso, o que eu tenho? Eu tenho as 3 propriedades de espaço vetorial. Então, o que eu mostrei para vocês, essencialmente, foi sem falar de coordenadas nenhuma. Isso é a beleza dessa demonstração. Não coloquei coordenadas, não fiz hipóteses especiais sobre nada aqui. Eu mostrei que uma variedade afim necessariamente é da forma x mais f, onde f é um espaço vetorial, onde x pertence a essa variedade afim, não vazia, claro. Tá? Qualquer x que eu pegasse, daria certo. Agora, o que eu gostaria de demonstrar é que esse meu espaço F é único. Tá? Que essa parte da afirmação aqui, se vocês voltarem, eu afirmo que existe um único F, espaço vetorial, tal que V igual a x mais F. E como é que eu demonstro que esse espaço é único? Demonstração da unicidade. Então, suponha que x mais f é igual a x mais f'. Com f e f' espaços vetoriais. Então, se V pertence a f, lembra que f? Então, x mais V pertence a x mais f. Mais
x mais f igual a x mais f', é igual a x mais f'. Logo, x mais v pertence a x mais f'. Mas a única maneira de um x mais v estar em x mais f' é se v pertence a f'. Com isso, eu mostrei que f está contido em f'. Trocando os lugares de f e f', eu chego que f' está contido em f. E, consequentemente, f igual a f'. Tá? E era o que eu queria demonstrar. Apesar de tudo isso aqui ter sido feito sem falar de coordenadas, a aplicação mais razoável, mais imediata disso, é quando você olha para sistemas de equações. Então, vamos aqui um instantinho. Desculpe. Sim. Isso pode ser feito e, de fato, se a variedade afim for não vazia, você pode escrevê-la como um quociente. Mas é que eu não introduzi essas operações, então o que ele está observando, uma observação importante, é que, no fundo, você pode pensar na variedade afim como um ponto do espaço quociente por o span de x, essencialmente. Tá? Muito bem. O conjunto, então, vamos pegar um sistema de equações. Então, para isso, vou pegar uma matriz A, A1, A1N, AM1, AMN, MN, em princípio, quaisquer, tá? Então, essa matriz A pertence ao espaço que eu chamei hoje Rm por N. Eu vou pegar um B pertencente a Rn por 1, desculpe, a Rm por 1, até corrigindo as minhas notas. E aí eu posso olhar, então, para cada uma. Bom, produto de uma matriz para um vetor, certamente vocês conhecem, eu vou definir só para desencargo de consciência. A iésima componente desse produto de A por X é soma J variando de 1 até N de A e J XJ. Então, isso dá um vetor. Então, quando eu estou olhando para a equação AX igual a B, matricial, isso é o mesmo que olhar para IJ XJ igual a BI, J variando de 1 até N, I variando de 1 até M. Tá? Bom, a gente havia visto que equações da forma soma de AIJ, XJ igual a 0 davam o que a gente chamou hiperplanos. Se você impõe M dessas equações igual a 0, você estaria, então, buscando a interseção de M hiperplanos. Aqui o que a gente está buscando é a interseção de M variedades afim, porque é fácil ver que cada uma dessas equações define uma variedade afim. É fácil ver também que a interseção, isso é um exercício, que a interseção de variedades afim é uma variedade afim, e essa é uma das grandes vantagens de ter o vazio na jogada, porque essa interseção pode ser vazia. E, essencialmente, então, o que a gente demonstrou é que
nesse resultado super geral aqui, que eu posso escrever a minha variedade afim dada pelas soluções daquela equação diferencial, não, senhores, ainda não, daquela equação algébrica, como uma solução da equação homogênea mais uma solução particular da equação, que seria o x, mais soluções da equação homogênea. E o que é equação homogênea? É a equação soma j variando de 1 até n, aij, xj igual a zero, chamada equação homogênea. Então, homogênea mais particular igual a solução geral. Tá? Isso, claro, quando existir. Então, esse resultado aí, que é um resultado, digamos, abstrato, tem uma interpretação, num caso particular, extremamente interessante. Muito bem, vamos dar um intervalinho de 5 minutos. Então, agora eu vou falar do conceito de conjuntos linearmente independentes. Então, esse conceito é fundamental para definir o conceito de base de um espaço vetorial, para descrever um espaço vetorial, para descrever objetos nesse espaço vetorial. Em última análise, a escolha de uma boa base é fundamental para você, por exemplo, representar sinais ou representar figuras, gravuras, então, entender fenômenos físicos. Então, é um conceito extremamente interessante. Então, o primeiro passo para entender o conceito de base é entender o que é um conjunto linearmente independente. Então, vamos definir o que é um conjunto linearmente independente. Então, como de costume, estamos em E, um espaço vetorial. Real. E x contido em E é dito linearmente independente. Isso a gente denota por LI, quando nenhum vetor V pertencente a X é combinação linear de outros elementos de X. Para precisão, caso X seja composto somente por um vetor, ele é dito linearmente independente se V for diferente de zero, vetor zero. Tá? Porque como a gente fala, quando nenhum vetor V é combinação de outros, aí se a gente pegar os outros aqui, isso vai ter esse, então fica meio esquisito. Muito bem. Qual é a ideia, então? O que seria um conjunto que não é linearmente independente? Suponha que eu pegue os vetores 1, 0, 0, 1 em R2. Temos aqui dois vetores. E além desse, eu pego o vetor, sei lá, x1, x2, diferente desses dois aqui. Então, esse conjunto 0, 1, 1, 0 e x1, x2 não é linearmente independente. Linearmente independente.
Vamos dar um exemplo de um conjunto que é linearmente independente. Se eu pegar os vetores da base canônica, E1, E2, EK, qualquer conjunto de K vetores da base canônica de Rn, esse conjunto é linearmente independente. E a demonstração é muito simples. Eu não tenho como escrever nenhum desses vetores como combinação linear dos outros. De fato, toda hora que eu escrever soma de xi EI igual a zero, zero pertencente a Rn, isso quer dizer que as componentes x1, x2, xk são zero. Acabou. Tá? Em particular, não posso escrever, digamos, K como soma de alfa j, EJ, J diferente de K. Porque se eu pudesse escrever dessa forma, eu teria que 1, menos alfa j são todos zero, mas não são. Tá. Bom, então, observação também é que um conjunto linearmente independente, qualquer que seja, não pode conter o vetor zero. Porque se ele contiver o vetor zero, eu escrevo zero como combinação linear trivial dos outros. Então, não tem muita graça. E como eu falei, toda boa definição deve ser seguida de um bom teorema. Bom, vamos começar com alguns teoremas relativamente simples. Seja X um conjunto Li de E espaço vetorial. Então, primeiro, se eu tenho α1 V1 mais α2 V2 mais αm Vm igual a zero, com V1, V2, Vm pertencentes a X, então α1 igual a α2 igual a αm igual a zero, onde α1, etc., αm são números reais. Então, e segunda afirmação, que é quase uma maneira de checar se um conjunto é linearmente independente, se a única combinação linear nula desculpa, eu vou botar esse i aqui, tá? Se a única combinação linear nula de vetores de X contido em E, espaço vetorial, é aquela cujos coeficientes são todos iguais a zero, então X é linearmente independente. Então, a primeira afirmação diz que se é linearmente independente, a única maneira de eu conseguir combinar esses vetores através de combinações lineares e obter o vetor zero é pegando todos esses escalares iguais a zero. A segunda afirmação diz que para checar
se um conjunto X é LI, a maneira de fazer isso é mostrar que a única combinação linear nula de vetores de X é dada quando você pega todos os coeficientes iguais a zero. Tá? Então, uma maneira, uma condição, digamos, de checar quando é que um conjunto é linearmente independente. E vamos demonstrar esses fatos? Então, vou demonstrar primeiro a primeira afirmação. Então, demonstração de um Então, suponha que existe um alfa-i tal que alfa-i é diferente de zero. Essa sim vai ser uma demonstração por contradição. E que alfa1 V1 mais alfa m Vm é igual a zero. Então, eu posso fazer o seguinte. Eu posso escrever, então esse alfa-i vai estar junto com o vi aqui, eu não coloquei, mas devia ter colocado. Vou repetir, vou reescrever aqui, mais alfa-i vi, mais mais alfa-m Vm, igual a zero, né? Então, esse cara aqui é diferente de zero. Então, como por hipótese meu conjunto X é linearmente independente, ele não contém o vetor zero. Então, alfa-i vi é diferente de zero. E eu também posso escrever, agora, vi é só botar todo mundo para o outro lado, usando as propriedades de espaço vetorial, como menos 1 sobre alfa-i multiplicado por alfa1 V1 mais pá. E agora eu omito, eu vou botar assim, omitindo alfa-i vi, omitindo, tá? Mais pá, alfa-m Vm. Então, o que eu fiz aqui foi simplesmente passar para o outro lado o resultado. Então, se existisse algum alfa-i tal que alfa-i é diferente de zero, eu podia escrever esse vi como menos 1 sobre alfa-i vezes os caras todos, omitindo, claro, o alfa-i vi. Mas isso contradiz a definição, voltando aqui à nossa definição, que a gente não pode escrever nenhum vetor do conjunto X como combinação linear dos outros. Então, isso é a demonstração essencialmente do 1. Contradição. Com a definição. Logo, alfa1 igual a alfa2 igual a alfa-m igual a zero. Demonstração de 2 também é simples. Então, suponha que sempre que alfa1 V1 mais alfa-m Vm é igual a zero, isto implica que alfa1 igual a alfa2 igual a alfa-m igual a zero. Tá? Se x por acaso não fosse ali, se x não for ali, eu poderia escrever, existiria, digamos, um V1 igual a alfa2 V2 mais mais alfa-m Vm.
E, portanto, menos 1 vezes V1 mais alfa 2 V2 mais alfa M VM é igual a 0. E com isso eu exibi um conjunto, uma émopla, alfa 1, desculpe, menos 1, alfa 2, alfa 3, etc., alfa M, diferente de 0, por quê? Ela é diferente de 0, né? Tal que a gente obteve uma combinação linear, contradição com esta hipótese aqui. Muito bem, então isso é o que eu queria demonstrar desse resultado. Ele é um resultado simples, mas a gente começa com pequenos passos, como tudo em matemática, a gente vai passo a passo, piano, piano, e vamos chegar lá. Corolário. Corolário super importante. Se eu tiver duas maneiras de representar um vetor V por combinações lineares de elementos de um conjunto Li, essas duas maneiras de fato vão ser a mesma. Ou seja, se V igual a alfa 1 V1 mais alfa M VM e beta 1 V1 mais alfa M VM com V1, V2, VM pertencente a X, L, I, então, alfa 1 igual a beta 1, alfa 2 igual a beta 2, alfa M igual a beta M. Ou seja, conjuntos linearmente independentes te dão maneiras únicas de representar vetores no nosso espaço. Tá? Então, por trás da condição de ser linearmente independente, está a ideia de unicidade na representação dos vetores. Sim. Eu tô tudo aqui é M, eu não tenho nenhum N na jogada. É alfa 1. Ah, sim, perdão, muito obrigado. Então, a correção dele, que é muito importante. Temos uma cardinalidade maior, igual que 1 de pessoas acordadas nesta sala. Alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2, alfa M, beta M. E a ideia, então, é que alfas iguais os alfas são iguais aos betas. Tá legal? A demonstração é super simples. Eu diminuo este vetor deste, uso as propriedades de espaços vetoriais, as propriedades associativas, distributivas, etc., e chego à conclusão que alfa 1 menos beta 1 V1 mais alfa M menos beta M VM igual a 0. Como, por hipótese, V1, V2, VM estão no conjunto linearmente independente, pela primeira propriedade que a gente viu aqui, todos os coeficientes são iguais a 0, ou seja, alfa 1 igual a beta 1, alfa 2 igual a beta 2, etc. Então, eu vou escrever isso, que é uma conclusão importante. Conjuntos LIs nos dão representações únicas. Representações de vetores de forma única. Mais uma vez, exemplos clássicos
base canônica. Os polinômios de grau menores ou iguais que n, eles podem ser escritos como combinações lineares de 1x, x2 até xn, né? Lembrando que Pn são os polinômios de grau menor ou igual que n, e então isso aqui 1x, x2, etc. é Li em Pn. Tá? Vou escrever bonitinho. Tá. E agora o próximo resultado é um resultado também bastante importante, já construindo em cima do que a gente acabou de demonstrar. Que nos diz o seguinte: teorema sejam V1, V2, Vm não nulos do espaço vetorial E. Se nenhum deles, então nota que eu tenho uma ordem aqui, V1, depois V2, depois Vm, nenhum deles é combinação linear dos anteriores, então esse conjunto V1, V2, Vm é linearmente independente. Um critériozinho bastante simpático para verificar se um conjunto é linearmente independente. Você não consegue, quando você ordena esses caras, escrever algum deles como combinação linear dos anteriores. E a demonstração é bastante simples. Novamente, eu vou usar esse teorema anterior. Suponhamos que α1V1 mais α2V2 mais αm Vm é igual a zero. Se algum αr, nota que os vetores são não nulos, então eu vou já escrever αr e vr é diferente de zero, e considerarmos o último dos R's menores ou iguais que M, tais que isto acontece, de modo que αr mais 1 igual a φr mais 2, pode ser, não existir nada aqui, mas igual a zero, então VR igual a quê? Menos α1 sobre αr, V1 mais menos α2 sobre αr, V2 mais menos αr menos 1 sobre αr, VR menos 1. E a gente teria então que o VR é combinação linear dos outros vetores. Mas isso contradiz essa hipótese que nenhum deles é a combinação linear dos anteriores.
Nota que eu tenho que partir de R maior do que 1, porque para R igual a 1, esse resultado é óbvio desde que o V1 seja diferente de 0, que é uma hipótese que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, está demonstrado. Esse resultadozinho aqui eu vou deixar registrado, eu vou usar ele várias vezes. E é interessante porque aí a gente tem uma maneira de checar as coisas de forma ordenada. Muito bem, então agora a gente tem a definição de linearmente independente e um conjunto que não é linearmente independente é chamado linearmente dependente. Só para ser bem claro. Definição. X é dito. X sub de um espaço vetorial é dito linearmente dependente, LD, se não for, quando não é, LI. Em particular, conjunto cujo único vetor é 0 é sempre linearmente dependente, ou existe um x pertencente a x e V1, V2, Vn pertencentes a x, tal que x igual à soma de αi VI, x diferente de V1, V2, Vn. Tá, isso aqui é, a definição está aqui. Isso aqui é, em particular, ou seja, é um ou seja. Ou seja, mais um outro ou seja, se eu pegar a equação soma de αi xi, o xi agora, o vi, desculpe, αi vi, igual a 0, i variando de 1 até n, tá? Isso aqui possui soluções não triviais. Ou seja, existe um conjunto dentro de X de vetores V1, V2, Vn, tal que a equação soma de αi vi igual a 0 possui soluções não triviais. Tá legal? Muito bem. Então agora a gente falou do conceito de independência linear. E agora a gente pode introduzir o famoso conceito de base, que é fundamental em álgebra linear. Então, como sempre, E é um espaço vetorial, tá? Definição. Um conjunto B contido em E linearmente independente
que gera é dito uma base de E. Ou seja, ser uma base significa duas coisas, que ele é, o conjunto é linearmente independente e, além disso, o span, ou seja, o conjunto de combinações lineares desse meu conjunto é o espaço todo. Exemplos. Base canônica do Rn. Ou seja, B igual a E1, E2, En, contido em Rn. E a gente já viu que isso, de fato, nos dá o span de Rn e nos dá decomposição em forma única, que é a condição para ser Li, que a gente havia requisitado. Tá legal? Outro exemplo interessante é a base 1, x, x2, xn dos polinômios de grau menor ou igual que n. Então, a importância desse conceito aqui de linearmente independente aparece porque então a gente tem uma maneira de escrever os nossos vetores de forma única. Tá? Ou seja, a gente elimina redundâncias. Quando a gente fala de coordenadas, o pessoal da física gosta muito do conceito de coordenadas, então quando a gente escreve um vetor x pertencente a E como x igual a soma de αi vi, e variando, digamos, 1 até n, com B uma base, V1, V2, Vn. Então a gente, por ser uma base, esses números que aparecem aqui estão unicamente determinados. Muito bem, então nesse momento vocês têm até o direito de me perguntar. Bom, eu falei de uma base, falei de espaços vetoriais, e uma pergunta natural é: mas todo espaço vetorial possui uma base? Esse conceito de base que eu dei, de fato, a resposta é sim. Todo espaço vetorial possui uma base, mas a demonstração disso é, em geral, relativamente complicada, envolve, por exemplo, o axioma da escolha, o lema de Zorn. Mas nesse curso, bom, hoje certamente não tem tempo de falar dessa demonstração. Isso é um teorema que está demonstrado em vários livros mais avançados, que todo espaço vetorial possui uma base. Mas a gente vai focar nesse curso nos espaços de dimensão finita, ou seja, os espaços para os quais nós temos pelo menos uma base cujos vetores, cuja cardinalidade desse conjunto é finito, ou seja, a base é da forma V1, V2, Vn para alguns V1, V2, Vn. E aí vem a próxima pergunta, que é super importante. Bom, se o espaço tem dimensão finita e eu tenho uma base e pego uma outra base, será que essas duas bases têm a mesma cardinalidade, ou seja, têm os mesmos números de elementos, têm o mesmo número de elementos? E a resposta é sim. Se você tem um espaço de dimensão finita, toda a base desse espaço tem exatamente o mesmo número de elementos, igual essa. E é por isso que a gente pode falar da dimensão de um espaço vetorial. Porém, nem todo espaço tem uma base de dimensão finita. Exemplo
é o espaço R infinito, que a gente havia falado na primeira aula, que é o conjunto das sequências x1, x2, xn, 3 pontinhos, com xi pertencente a R, e I igual a 1, 2, 3 pontinhos, pertencente aos naturais. Ou, equivalentemente, as funções de N tomando valores em R. Ou, mais geralmente, as funções de um conjunto infinito tomando valores em R. Dá para se mostrar facilmente que esse espaço aqui não tem uma base finita. Isso é um exercíciozinho que eu vou deixar para vocês. Porém, ele possui uma base infinita por aquele resultado que eu havia falado, que eu não demonstrei ainda. Então, o objetivo agora, na próxima aula, é demonstrar que se você pega um espaço vetorial que é de dimensão finita, ou seja, que possui pelo menos uma base finita, então qualquer outra base vai ser também finita e de mesma cardinalidade. São 5 horas, eu acho que eu vou parar por aqui. Vou fazer isso no início da próxima aula. E vou fazer alguns anúncios, então a gente pode encerrar o vídeo agora.